Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início então às nossas aulas da disciplina Alvenaria Estrutural do curso de Engenharia Civil da UBRA. É uma disciplina optativa, né, cada aluno precisa fazer pelo menos uma optativa e também vale como horas complementares. A sua carga horária ela é computada na íntegra como horas complementares. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos vocês que se matricularam e acreditaram nessa nova disciplina e tenho certeza que será muito útil conhecer aí as tecnologias, os projetos, o detalhamento dessa disciplina que eu julgo ser muito importante para a formação acadêmica de vocês. Vai trazer aí conhecimentos, novas tecnologias, novas informações. A gente vai começar a disciplina de uma forma bem prática, né? Visitando uma fábrica de pré-moldados aqui na cidade de Santarém, a Juá Pré-Moldadas, do meu amigo e colega de vocês no curso de Engenharia Civil, Edilson Malcher, e que abriu a fábrica, né, mesmo em um dia que não tem expediente, para atender aí as nossas necessidades. Espero que vocês gostem da visita, das aulas de alvenaria estrutural. Já tem aí à disposição de vocês 5 livros, né, em formatos digitais, livros bons, respeitados, né, por profissionais experientes, e que vocês estudem, acompanhem, façam os trabalhos, as atividades, e em breve, no nosso próximo encontro, a gente vai estar detalhando tudo isso. Vamos então conhecer a fábrica de pré-moldados, Juá Pré-Moldados, e curtam bastante aí essa experiência. Muito obrigado a todos vocês. Gente, bom dia então, nós estamos começando aqui hoje a nossa primeira aula, né? Nós combinamos que seria uma aula diferente e é a nossa primeira aula de alvenaria estrutural. Eu achei interessante vocês virem exatamente o ponto principal, né? O que é alvenaria estrutural? É aquela alvenaria feita com um bloco que vai substituir os pilares, vai substituir as vigas da obra, né? Então está aqui, vocês estão dentro da fábrica de pré-moldados que fabrica, entre outros produtos, o bloco estrutural para tão falada aí alvenaria estrutural. Aquela alvenaria onde ela é autoportante, né? Você não tem a necessidade de vigas e pilares. Você precisa ter um bloco de qualidade, como é esse aqui, da Juá Pré-Moldados, e argamassa e os cuidados de assentamento. E tem muitas vantagens, né? Vocês vão ver aí, aqui na própria fábrica, vocês estão vendo a utilização desse bloco. Ele assentado, né, da forma correta, ele pode economizar muito no revestimento, como até eliminar o próprio revestimento. E você pode, inclusive, ele sendo bem assentado, assentar o azulejo, a cerâmica, diretamente. Vai trazer uma série de benefícios. Se num primeiro momento ele parece ser um pouco mais caro do que o tijolo cerâmico normal, quando você fecha a obra, você vai ver que ele trouxe muito mais economia, né? É lógico que tem todo um cuidado, desde a época de projeto, de você fazer as paredes executivas, detalhado, o projeto executivo das paredes, ter pessoas qualificadas para assentar. Você tem que ter know-how e um bloco de qualidade como é esse daqui. Queria agradecer então o nosso parceiro Edilson Malcher, né, que veio aqui hoje gentilmente para participar com a gente dessa aula. Abriu a fábrica dele em um dia que normalmente eles não abrem, para recebê-los, né? O Edilson, ele é engenheiro eletricista e colega de vocês, está fazendo agora a segunda graduação em engenharia civil, provavelmente vocês não viram por causa dessa época de pandemia, né? Então, mas é colega de vocês também no curso de engenharia civil, tem um know-how muito grande com relação aos pré-moldados. Ele também é idealizador de vários equipamentos, vários processos construtivos. Ele bate o olho em uma coisa e ele logo já começa a pensar como é que ele vai produzir. Então, muito do que vocês vão ver aqui é ideia deles, montagem deles, invenção dele, né?
Daqui a uns tempos ele vai até patentear alguns equipamentos, é muito novo ainda, tem muita coisa aí pela frente. Eu vou passar então a palavra para o Edilson, para ele apresentar um pouquinho da fábrica, contar um pouquinho da história dele, e depois a gente vai realmente, ele vai ligar a máquina para vocês verem, e a gente vai falar um pouquinho sobre os blocos, tá? Edilson, fica à vontade aí, turma de Engenharia Civil, Alvenaria Estrutural 2021/1. Obrigado, professor. Bom dia, pessoal. Obrigado pela serem bem recebidos na nossa fábrica, nossa humilde fábrica. Estamos aqui trabalhando há 2 anos. Nós já produzimos aproximadamente 25 mil metros quadrados de piso, blocos, já fornecemos para as grandes construções de Santarém, fornecemos supermercado Açaí, ginásio, IFPA, terminal hidroviário de Santarém e outras obras. E a gente está nesse trabalho faz 2 anos, produzindo material nesse foco de ter qualidade, compromisso e preço, né? Nós temos 2 linhas de produção, estamos implementando a terceira, estamos em fase de teste, é outro produto, mas hoje são 2 linhas de produção grandes que nós trabalhamos com a parte do vibro prensado, são blocos e pisos de concreto, e a parte só de concreto seco vibrado, que seria a parte de tubos, tubo armado. E aí a gente vai dar uma visita, vai andar nessas 2 linhas de produção, e a gente vai olhar, conversar um pouquinho como a gente produz o material. Se vocês tiverem alguma dúvida... Alguém quer fazer alguma pergunta por agora? Ficou tranquilo? Por enquanto não. Alguém aqui já esteve numa fábrica de blocos antes? Uma experiência única e muito legal, né? Daqui sai aí vários, não só os blocos, como os pisos, né? As manilhas, então boa parte de uma obra sai aqui da fábrica de pré-moldados, tá? Edilson, fica à vontade, pode mostrar pro pessoal como é que... Pode fazer o roteiro, o que você quiser fazer, mostrar assim. Então vamos por aí primeiro, que a gente está olhando a parte de uma máquina, depois a gente vai para outra máquina. Beleza, ok? Quando eu falei da história, a história na verdade começou com meu pai, né? Porque meu pai é engenheiro, mas ele é muito curioso. E ele sempre gostou de construção. E ele sempre procurou algum item pré-moldado, porque ele sempre achou interessante a gente sair desse método construtivo que já tem milhares de anos, né? E ir para uma linha de produção mais eficaz no sentido de produtividade. E aí em 2019 a gente visitou uma fábrica, o fabricante da máquina lá em São Miguel do Oeste. Fechamos negócios e aí começou a trabalhar. Na verdade a gente começou mesmo em 2018 com a produção dos pilares. Mas não foi para a gente mesmo, não chegou a ser comercializado por um terceiro. Eu não posso dizer assim que comercialmente a empresa estava aberta. Então a gente montou o barracão, estou aqui desde o dia 0, colocando o primeiro grão de concreto no chão, cavando o primeiro buraco, os problemas que nós tivemos na obra, que é o terreno todo. São quase 5 mil metros quadrados de fábrica. Então a gente está aqui desde o dia 0 e a gente foi trabalhando de pouquinho, né? Porque eu vi uma foto de um funcionário meu, de dois anos atrás, e só tinha metade do geopor, na verdade. E então a gente para perceber, né, o quanto ele vai trabalhando e colocando grão em grão para ir crescendo. E começou com o seu Edilson. O seu Edilson tinha essa mente, tinha vontade, nessa briga aí, no jeito dele, eu fui ajudando, a gente foi trabalhando e foi desenvolvendo até virar uma empresa mesmo, né? Pegar o primeiro cliente e transformar uma ideia um produto e ter um CNPJ para tirar uma nota. Então a ideia começou seguindo com... Então tudo que a gente está vendo aqui de pré-moldado foi fabricado por vocês mesmos? Foi fabricado para as formas. Na verdade, essa vai ser a 4ª etapa. Como não está comercial, não vendi para ninguém, mas também eu não coloquei custo para ninguém. Então agora a gente está começando a trabalhar e mostrar para as pessoas que tem um pré-moldado, a gente pode atender. Então a ideia é daqui a mais ou menos 1 mês e pouco, 2 meses, começar uma 4ª linha de produção, que vai ser no último galpão, para colocar, porque as formas a gente tem. O processo produtivo a gente sabe fazer. Na verdade está faltando só comercializar. Então a ideia é daqui uns 1 mês e pouquinho, 2 meses, passar um pouco de chuva, né? Porque no tempo de chuva o ritmo da construção civil diminui um pouco na região, mas daqui uns 2 meses eu espero estar comercializando. Quer dizer, se aparecer um cliente hoje, eu faço hoje, mas a ideia, a programação mesmo, é eu ter produto à morte daqui uns 2 meses. E aí eu vou colocar nesse galpão aqui e começar a fazer. A gente observa que a qualidade é muito boa, né? Um concreto assim, muito boa qualidade. O interessante desse, quer dizer, eu não preciso falar, o senhor sabe, né? Mas o interessante do pré-moldado é que ele tem que ser resistente às intempéries, né?
Então tem que tem que aguentar intempéries sem nenhum revestimento. Então significa isso, ter um cobrimento sobre a ferragem adequado, 3 milímetros, e ter um traço também adequado. A gente trabalhou aqui, eu acho que até passei um pouquinho da medida, que ficou bem forte, com 40, nos testes que eu fiz deu 40 MPa, eu acho que não precisava disso, mas é aquela coisinha, né? Às vezes a gente não atropessa um pouco o pé, né? E tira, como a gente fala, a gente corre atrás do rabo, né? Aí tem hora que não tem 100% do projeto, mas a gente tem que fazer. E aí, pré-moldado. E aqui foi a primeira parte que eu comecei trabalhando, a linha de pré-moldado de blocos de pisos. Esses aqui são alguns produtos que a gente fabrica, tem no estoque. Esse daqui era para um estacionamento, o cliente pediu para segurar um pouquinho. Esse material aqui eu fabriquei, deixei no estoque, é para me entregar para o Hospital Maternidade. Lá, assim, o primeiro pedido assim, informal, são 700 metros quadrados. Eu já entreguei 210, a expectativa é entregar o restante, só que eles pararam do guarda-chuva. Não dá pra fazer piso com chuva, né? A gente está segurando um pouquinho. Eu faço isso, eu tenho que deixar aqui numa área para o pessoal arrumar. Então, o pessoal arrumou, emplastificou o pallet, eu tenho que guardar. E aí tem hora que tem muito material, não tem muito lugar para colocar, a gente vai colocando aqui, né? Mas aqui que já é a finalização, paletização e estoque, né? É praticamente final. Sim. E aí a gente vai andando na máquina e a gente vai olhando. Assim, uma pergunta, mais ou menos cabe em cada pallet, quantas unidades? Depende da peça. Esse pallet aqui tem 858 peças. Porque geralmente um pallet eu coloco nele 2 toneladas e meia. Então essa peça específica é um piso retangular e pesa 2,7 kg. Separam por peso, não por unidade. Separam por peso, não por unidade. Então ele pesa 2,7 kg. Então se é 2 toneladas e meia, quantas peças pegam? Então eu vou arrumar. Só que não é só peso, é peso e arrumar, porque eu tenho que fazer com que o pallet não tombe, que eu tenho que pensar em logística. Como é que eu vou entregar esse material? Então ele tem que estar arrumado de tal jeito que na hora que eu leio e saco o caminhão muque, ele não tome pro lado. Segundo, eu tenho que arrumar de tal modo que quando eu for entregar, eu consigo entregar o material. Então no caminhão tem 15 toneladas de carga e consegue carregar. Então se arrumar um pallet com 3 toneladas, de repente eu não posso colocar 5 pallets, 6 pallets. Então a gente tem que uma média assim, num caminhão vai 6 pallets, 5 a 6 pallets, e cada pallet vai mais ou menos 2 toneladas e meia. Então assim, como eles falam, com bom senso. Desculpa, cada bloco desse aguenta quantos MPa? Esse material aqui é para 35 MPa, que é o que a norma pede. Esse daqui é que está lá para a maternidade. Esse daqui é um ponto de estoque lá para o terminal hidroviário. Então lá utilizou esse piso 16 faces de 9 centímetros. E aí ficou, ainda tem material para entregar para lá, mas eles estão esperando passar chuva, finalizar, estão no final de obra, né? Estão organizando. Aí ficou um ponto de estoque. Esse aqui são 858 peças por pallet, aqui lá são 500 peças. Aqui de pallet, isso, 500 peças. Cada peça pesa 5 quilos, só que tem uma variaçãozinha. Então, em média, pesa 5,05 quilos, mas tem umas peças que ficam com 5,20, 5,30, 5,15. Um pouquinho, o peso varia de acordo com a altura. Então é 9 centímetros. Fica perfeito com 9? Dificilmente. Porque como é uma peça prensada, às vezes vem um traço que tem uma diferençazinha pequena. Aí ele consegue prensar mais, tem uns que conseguem prensar menos, tem uma variação de 2 milímetros para cima e para baixo. Tem uns que ficam com 9 centímetros, 9,2, 9,1, 8,9. Ficar perfeito é muito difícil. Mas a gente tenta chegar. Tá um pouquinho molhado, porque choveu aí com água. Sem problema. Chuvando a água. Interessante eu falar sobre a parte de paletização é que a gente plastifica. Por que a gente plastifica? Até um amigo perguntou isso ontem. Primeiro item eu comecei a plastificar por organização. Então, eu estava no caminhão, às vezes, quando balançar no caminhão, ele podia querer tombar. Então eu plastifiquei para ajudar o material a não sair do pallet. E aguenta.
A gente pensa que não aguenta, aguenta. É um plástico fino, 25 micras, a espessura dele, mas aguenta. Te dá 2 voltas e aguenta tranquilamente. Mas tem um segundo item importantíssimo. Quando você emplastifica, o material continua curando. Então ele cura um dia na estufa e aqui ele fica curando mais alguns dias. Então essa emplastificação ajuda o bloco a perder água de modo controlado e evitar fissura. Aí por que eu vi isso nos livros, eu não tinha visto na vida real. Quando eu plastifiquei, eu percebi que no outro dia o pallet está tipo orvalhado, como se tivesse umas gotas de água por dentro. E aí o processo de perda de água que ainda está perdendo. Então ajuda, queira ou não queira. Essa plastificação ela é manual? Por enquanto é manual. Quando eu aumentar a produção, eu tenho a necessidade de uma máquina, eu faço automática. Então aqui são as tábuas. Quando eu fabrico o bloco, ele tem que sair em cima de alguma coisa. Então a gente usa esse compensado naval, 40 milímetros, 4 centímetros. Ele tem que ter uma boa resistência para aguentar. E tem que ser naval porque tem que aguentar a umidade. Aqui são as nossas estufas. A estufa é importante, mas não tem muito segredo. Às vezes a gente fala assim, a estufa... O que é estufa? A estufa a gente pode fazer 2 curas, né? A cura normal e a cura térmica. Então a cura normal você tem que clausurar o artefato num ambiente que ele mantenha a umidade e a temperatura ideal para ele curar. A literatura fala que ele tem que manter por volta de 60 a 70 graus de temperatura e umidade por volta de 60% de umidade. Para quê? Para que quando o artefato estiver perdendo água, ele não perca a água de um modo muito rápido, que ele fissure. Então para isso que serve a... O normal, se você olhar em outras fábricas, é você ter os aspersores de água. Que é para o quê? Para você conseguir manter essa umidade. Eu não tenho aqui, por quê? Porque eu conversando com o fabricante, ele me explicou, olha, a região já é muito úmida. Então se você manter uma lâmina de água dentro da câmara, isso já vai ser o suficiente. E realmente, quando eu estou fabricando o bloco, quando outro dia de manhã que eu vou abrir a estufa, aqui está tudo molhado. Não sei se marca aqui, mas dá para ver, ó. Se você ver, até está meio corroída aqui a telha, que ela não tem produção por baixo, né? Isso aqui é da quantidade de água que sobe, fica preso. Então no outro dia fica pingando de água aqui. E aí aqui é bacana, dá pra ver como é que fala, pra ver uma coisa, o bloco é tão resistente que infelizmente um acidente, um funcionário perdeu a direção, bateu com a empilhadeira na parede e não caiu a parede. Ele encostou, bateu, quebrou, não caiu. Às vezes a gente não vê, vai cair. Eu tentei. E aqui é a máquina. Aqui é a máquina. O Daniel é nosso operador. É isso. Geralmente não fica assim, tá fácil para criar peixe aqui, choveu muito ontem. Mas como é que é o processo? A gente tem um silo dosador, a gente tem a receita, tantos quilos de cada material. O material é levado até o misturador vai bater o concreto seco, e do concreto seco vem para a máquina. E aí, o que a máquina faz? O que uma prensa faz? Ela faz 2 coisas, prensar e vibrar. E ela faz os dois processos ao mesmo tempo no concreto seco. E para que ela faz isso? Por 2 motivos. Um é que quando você prensa e vibra, você está industrializando o processo produtivo. Então, uma peça fabricada rápido. Então, o ciclo de produção aqui é 45 segundos, dependendo do modelo. Tem peça que é 20 segundos, então 20 segundos a 40 segundos você faz uma peça. Então, por dia você faz milhares de peças. Se eu tivesse que fazer o mesmo processo com concreto normal, concreto de NAMP maior que 0, seria um custo bem maior de produtividade. Então, o primeiro é industrializar o método produtivo, ser mais rápido. E o segundo é diminuir o consumo de cimento. Então, você vai pegar um artefato de concreto vidro prensado, geralmente ele tem um consumo de cimento por metro cúbico mais baixo do que um concreto normal. Por quê? Porque ele é vidro prensado. A prensagem e a vibração permitem que você atinja uma resistência X sem ter um consumo de cimento alto. Assim. Essa que é a grande vantagem. Então, quando o pessoal vai fazer um orçamento de um piso,
para o cara fazer o mesmo piso com a mesma resistência de uma máquina de imprensado, ele vai gastar dinheiro. Talvez não seja viável. Entendeu? E assim, blocos e pisos são produtos bem antigos, na verdade. A madeira estrutural já deve ter o quê? 70 anos, professor? Deve ter um monte de tempo. A literatura fala que desde a década de 70 se faz em São Paulo, né? Então, assim, tem bastante tempo. E acho que eu vi no livro que o primeiro prédio grande a ser construído foi em Nova York, em 1914, que os blocos eram bem largos, né? Alguma coisa assim. Então, assim, é um processo bem conhecido. Vou fazer um barulho aqui, Daniel. Só ouviu? São 13 toneladas de pressão. O ciclo da máquina inteira para ela fazer o ciclo. Esse é bom, né? Capacidade dela de produção? Bem, na teoria, no catálogo do fabricante, eu deveria fazer 14 mil blocos dia, 14 de 9 de largura. São 7 mil e poucos blocos, 7.500 blocos de 14, largura 14. Só que na prática, trabalha um pouco menos, porque a gente configura a máquina, tem uma série de tempos. Então isso depende do tempo de vibração, de encher o caixão, vibrar e encher o molde, o tempo de prensagem molde contra molde. Então uma série de tempos que a gente tem que configurar. Isso impacta no ciclo e impacta na produção. Mas também o elevador de saída, isso também tem, porque não adianta você fabricar uma peça muito rápida e não conseguir tirar rápido. Depois você tem que conseguir tirar com a empilhadeira daí. Então tem a automação da empilhadeira. São 100 empilhadeiras, se tivesse automatizado também tinha essa velocidade. O misturador, ele tem que ter um tamanho adequado. Quando está automatizado, tudo bonitinho, ele também ajuda. O silo dosador, também o mesmo processo. Então, por que eu falo isso? Porque quando o fabricante comprar, se você compra toda a linha de produção automatizada, você consegue fazer isso. 10 mil peças, 11 mil peças. Se tiver algum entravezinho, você cai a produção. Hoje eu fabrico aqui por volta de 3.500 peças do bloco de 14, mais ou menos metade da minha produção. Mas também eu tenho metade do meu processo automatizado. Chegar aqui de manhã, começar a tirar o material da estufa, tudo isso atrasa. No dia a dia mesmo tem uma série de fatores que às vezes acaba atrasando. Limpar o chão do chão demais, tudo isso. Mas assim, no catálogo é para fabricar 7.500 blocos de 14, eu fabrico hoje por volta de 1.500. Esse elevador a gente fez também. Por que a gente inventou esse elevador?
Eu tinha um problema aqui. O elevador original, que é aquele que estava ali atrás, ele trabalhava com bucha de bronze. Ele tem 2 guias desse lado, 2 guias do outro, e trabalha com uma bucha de bronze. Com o tempo, essa bucha come, ela vai desgastando. E aí, esses 2 garfos que pegam a madeira, o compensado, o material, ele começa a tremer. Aí, se você pega o bloco e treme ele quebra tudo. Aí eu achei interessante, eu fiz outro e fiz esse modelo de carrinho aqui. Foi só um ciclo, né? Em média, quantos blocos por ciclo? Depende do tamanho. O bloco de 14 são 8 blocos. O bloco de 9 são 12 blocos. O bloco de 54 de comprimento são 4 blocos. O bloco de 19 de largura são 4 blocos também. Vai depender do tamanho, vai... Isso. Quem é que define a resistência que vai ter cada bloco? É o cliente que solicita, é vocês que fazem um cálculo, esse aqui é o adequado? O correto seria o cliente determinar. Porque você vai fazer um projeto, o projeto vai pedir um bloco de tantos MPa. Eu faço o orçamento para dentro que você precisa. Mas no dia a dia, eu não tive ainda uma demanda de dizer, olha, eu preciso de bloco de 8, 10 MPa ainda. Até porque em Santarém, acho que o prédio mais alto está sendo feito com alvenaria estrutural é 4 andares, né? Eu não sei, aí um chute, eu li uma palestra do professor, que ele falou que em média, o pessoal fala que é 1 MPa por andar. Então 4 andares seria mais ou menos um bloco de 4 MPa. O bloco que eu faço aqui, ele varia entre 4,5 e 6 MPa. Os últimos testes que eu fiz. Então assim, já atenderia. Mas assim, é o meu padrão, porque foi o mínimo que eu consegui fazer até agora, 4,5 MPa. Eu diminui o consumo. A gente começa a partir de 2,5, né? Eu lembro que tinha esses apartamentos de 3 andares, ele tinha que ter uma resistência de 2,5, né? E aí, conforme ele vai falando, né? A partir de... E lá numa sala são 5, né? O térreo mais 4, né? Que é o que está sendo feito lá numa sala. Aí o padrão, mas hoje o bloco padrão que eu faço, ele tá por volta de 4,5 a 6 MPa. Porque tem um desvio padrão, né? Então ele tem os blocos. Para me saber exatamente o FBK dele, eu teria que fazer um lote grande de teste, 18 peças todo dia. Eu não tive um cliente que me requisitou essa quantidade de teste. Agora, no paver, sim. No paver, a resistência padrão 3,5 MPa, o cliente me solicitou e todo lote, todo dia eu tirava 18 peças e levava para o laboratório. Aí ele vai fazer as resistências de cada um, vai fazer o procedimento na norma para dizer a resistência do lote, né? E hoje nós já temos prédios com 15 andares de número de bloco estrutural. Inclusive naqueles sites que eu coloquei lá, Engie News, né, que tem umas reportagens onde fala lá dos prédios o maior prédio que fez no Brasil até hoje. E algumas coisas que a gente está falando lá tem também informação. Manda a sequência então, acho que aqui está visto, né? Eu acho que tipo, aqui eu mostro o restante do equipamento, depois a gente volta para o outro lado. Esse aqui é o nosso misturador. É um misturador de meio metro cúbico. Então o traço geralmente varia de acordo com o material, mas geralmente o traço que eu bato geralmente são 1000 quilos. Aqui são as caixas d'água, então tem 2 tipos de caixa d'água. Tem uma caixa d'água com produto, com aditivo diluído. Preciso de água para bater o concreto, uma quantidade pequena. Geralmente a gente não fala em fator água-cimento, né? O AC, a gente fala em teor de umidade. Então, o fator é legal a gente ver que na literatura fala que quanto maior o fator, a umidade do artefato, mais resistente ele fica. Então, se eu pudesse trabalhar com uma umidade de 8%, seria bacana, seria mais resistente. Só que na prática a gente não consegue fazer isso. Por quê? Quem diz quanto de umidade a gente consegue trabalhar é a máquina. Porque, por exemplo, se eu trabalho com 8% de umidade, talvez o material grude no molde ou no contramolde. Eu não consigo desformar. Então eu tenho que trabalhar com uma umidade X que eu consiga tirar da máquina. Que eu consiga ter um ciclo de produção bom. Se tiver muito úmido também, demora a encher o molde. Então quanto mais úmido, maior o tempo de enchimento do molde. E aí eu também tenho um maior tempo de prensagem no contramolde. Resultado, eu perco a produção. Então às vezes eu não consigo trabalhar com 8%, 6%. Então, e também vai variar de acordo com o cimento.
Tem marca de cimento que acaba puxando mais água, tem cimento que puxa menos água. Não é só por ser pozolana ou fibra, não. Às vezes é o mesmo cimento, o CP2, Z32, só que são marcas diferentes, eles vão trabalhar diferente. Eu fiz teste com 7, 8 cimentos e realmente tem muita diferença para a mesma classe de resistência, o mesmo tipo de material, e tem muita diferença. Então a gente consegue setar essa umidade, que é muito importante. Teoricamente seria a parte mais importante, eu conseguir dizer quanto de umidade consigo colocar no traço. E aí eu também corrijo o traço. Então eu coloquei 5% de umidade, ficou fraco, eu vou ter que deixar o traço mais forte, corrigir a água de novo. Junto com a água a gente usa um aditivo. Hoje a gente usa um aditivo Airplast 3000 da Liga Química, que o que ele faz? Ele é como se fosse o aditivo para concreto seco, ele não é tanto um super plastificante que corta a água. Ele é mais, a intenção dele é mais lubrificar. Por quê? Porque um concreto extremamente seco, ele vai comendo, vai ter um desgaste grande da forma. Então com o tempo você vai desgastar, perder a forma rápido. O concreto seco, com maior dificuldade para desmoldar, vai te dar um tempo de produção maior. Então lubrificado, ele tem uma produção menor, então você ganha. Então assim, é um aditivo que a gente coloca, ele pode ser diluído na água e realmente melhora bastante. Uma das formas de você ver que o material está bem prensado é os frisos na lateral dele. Que o que é? Você prensa a água e a água sai do artefato. Por onde ela sai? Não tem por onde ela sai, então ela corre pelas beiradas. Então você consegue ver na lateral do paver, na lateral do bloco, tipo uns riscos. Aquilo ali é a água que saiu por cima. Prensou, sai pela lateral e sai por cima. Desse modo você consegue ver que o material está bem prensado. E aí o nosso misturador, ele tem um sensor de umidade. Então o seto da máquina, eu quero 5% de umidade, ele vai ler quanto já tem de umidade no agregado. A umidade já tem 1% de umidade na areia. Ele vai ler e vai jogar a diferença. Aí você tem que estar regulando sempre para que o dosador o sensor de umidade esteja correto, lendo corretamente. Então a altura dele tem que estar correta, não pode deixar acumular cimento, porque senão ele vai ler a umidade errado, vai jogar mais água, menos água. Tem uma série de medidas preventivas para que ele trabalhe corretamente. Mas assim, eu acho que hoje não dá para trabalhar sem um sensor de umidade, porque você vai ter problema, você não vai conseguir ter uma produção e dizer, olha, eu vou ter essa produção todinha com lote de 30 MPa. Muito difícil. Se a água estiver batendo errado, você vai perder o lote, não precisa. Então aqui é o silo dosador. Então são 4 silos dosadores. O que o silo faz? Nada mais ele faz, ele guarda o material, né? É um local que a gente coloca o material e eu seto uma receita. X quilos de cada produto, ele vai pesar cada produto para poder jogar no misturador. Então a esteira toda, ela está suspensa. Ela tá, se vocês olharem, ela não está no chão, está suspensa. Ela está suspensa por onde? Pela célula de carga. Então tem 6 células de cargas. A própria esteira já tem um peso. Então você tem na receita lá que tem 200 kg de areia grossa, 200 kg de areia fina, 200 kg de pó de pedra. E daí ela vai entender quanto está na balança. Então a balança própria já pesa 1000 kg. Então caiu mais 200 kg, está pesando 1200. Ela sabe que você colocou 200 kg de material. E aí você vai dosando cada material. Quanto tempo a gente vê aquela concha ali, né? Quanto tempo para o silo esvaziar, assim, em dias? Depende da produção. Se eu estou com uma produção alta, um silo desse aqui eu acho que não vai nem um dia. Eu esvazio ele em menos de um dia. Porque eu tenho que estar enchendo, durante o dia eu tenho que estar enchendo, senão acaba rápido o material. Eu acho que se eu trabalhar 8 da manhã, quando é mais 4 da tarde eu tenho que estar enchendo, senão acaba o material. Eu não cheguei a fazer o cálculo, mas eu acho que cabe por volta de 15 metros cúbicos aí dentro. Cabe uma caçamba inteira e acho que uma caçamba e meia. Eu chego com uma caçamba aqui, coloco, encho o silo e já acabou o material da guardado nas baias. E aqui fica nossas baias com o material guardado.
Hoje eu trabalho com areia grossa, areia fina, pó de pedra, bruta 0 e bruta 1, dependendo do tipo de material. Aí esses 4 dosadores são para minha função de boxe e pisos. Aqueles 3 dosadores são para tubos. E para encher esse silo dosador a gente usa, nós temos 2 pontes metálicas com uma concha, ela é uma concha hidráulica. Então eu consigo levantar com a ponte e a concha fecha, porque ela tem uma unidade mínima unidade hidráulica. Então tem um controlezinho, ela vai fechar. É mais ou menos 1 metro cúbico de material que ela consegue carregar. Eu levo até em cima do silo, abro de novo, o material despejado lá dentro do silo. Você quer mostrar a linha da... Vamos? Tem uma pergunta? Bem explicado aí. Vamos passar por aqui. Vamos passar por aqui, acho que eu não faço passar por aqui. Esses materiais aqui são decorativos? São revestimento cimentício. É uma linha de produção que a gente começou a fabricar. Tem 2 semanas que a gente começou a testar. Já está assim, já resolvendo todos os problemas de produção. Estamos fabricando. Agora você tem que colocar em parte comercial mesmo. Venda. Área externa, piscina, né? Isso, fachada. A principal função dele é muros, fachadas, porque aí é para o pessoal de uma arquitetura, né? Mas você consegue, por exemplo, fazer um mosaico nessa sala de estar. Então inclusive ontem eu vi uma foto de uma empresa lá do sul que eles fizeram isso. Eles pegam aquele outro material que tem ali, que é um revestimento também, e eles fazem um mosaico, como se fosse um quadro. Então você consegue fazer sala de estar, muito utilizado também na parede de escada, fazer uma decoração na parede de escada. Tem de gesso também. O gesso é mais utilizado para a parte interna. Por quê? Porque o gesso não pode molhar. Sim. Algumas empresas utilizam uma mistura de gesso com cimento para fortalecer. Mas assim, ainda assim não é de concreto. O que a gente está fazendo é para concreto, que ele é para tanto fachada, área externa, como área interna também. Isso vai mais do trabalho do profissional que vai desenvolver essa decoração, né? Esse layout, essa parte mais de arquitetura, né? Essa aqui é a cor dele bruta, né? Ou seja, crua, de cimento mesmo, concreto. Mas você pode pintar. O que eu tenho no showroom, né? Eu passei um revestimento acrílico. E ele fica com uma aparência de... Nem sei como aparece, mas uma aparência de pedra mesmo. Acho que tem uma aqui mais atrás. Pedra natural. Aqui não dá pra ver. Esse aqui, ó, eu pintei. Eu passei um revestimento acrílico. Mas em cima dele você pode passar um selador, pintar. Aí vai mais do projeto do profissional de design, né? Você tem o modelo da forma desses blocos aí, que a gente possa ver? Da forma desses blocos? Esse aqui? Aham. Tem, que a gente possa ver, senão não tem problema não, é só por curiosidade mesmo. Não, tem sim. Essa aqui é a linha de produção desse material aqui. É um material mais delicado. A gente faz tanto a parte de revestimento como faz pequenas peças. Então aquelas formas ali são para pilares, para cerca. Aquela aí. Então a gente dose concreto, bate concreto aqui, são 2 mesas vibratórias. Essa aqui ela tem uma capacidade maior de carga e aquela lá é mais para acabamento. Então eu uso peças mais finas naquela mesa pequena, peças mais grossas nessa mesa grande e o pórticozinho. Então uma peça pesada eu carrego no pórtico e levo até lá na frente. E aí eu fiz uma pequena estufa aqui que é para também tentar controlar essa parte de umidade. Então essa aqui são outros modelos. Essa aqui é uma forma preenchida. Pesa. Aí eu vou tirar segunda-feira. A gente passa um desmoldante, tem um trabalho do traço para poder... Legal. Bacana. Quanto pesa uma peça dessa? Depende da peça, tem peça e peça. Geralmente, essas peças pequenas pesam por volta de 1, 2 quilos, as peças grandes pesam por volta de 5, 7 quilos.
Essas aqui é um conjunto, né? Porque elas são as mesmas, só que tem alturas diferentes. Então, quando você faz um layout, né? Você utiliza o mais fino, mais grosso e uma média, para dar a sensação de relevo, de altura. Ah, legal. Essa aqui é a média, essa aqui é fina. Isso. Legal. A diferença desse traço aqui, que eu tenho que usar uma quantidade maior de finos, quantidade de argamassa maior, eu tenho que ter cuidado com desmoldante para não dar bolha. Então tem que ter uma vibração, uma frequência maior, porque a vibração com frequência maior vai vibrar os finos. Uma vibração com frequência mais alta, mais baixa, ela vibra o graúdo. E a intenção é, como tem mais argamassa, a intenção é que você tire as bolhas do material, mas por causa da parte estética. Em consequência, também acaba aumentando a resistência, porque menos bolha, menos vazio, maior resistência. Isso mesmo. Aqui é um concreto quase autodensável, que a gente usa aqui. Na verdade, a maioria dos concretos que o Slamp maior quiserem que eu trabalho, hoje eu estou tentando trabalhar com autodensável. Se não for autodensável, pelo menos tem um Slamp aí de 200 milímetros, porque você diminui o problema com vibração. Vibração, na prática, é um problema. Porque você pegar o material para vibrar é complicado. Sempre dá problema em forma, amassa, quebra, o próprio vibrador vive quebrando, a vibração não casa com solda. Tem uma peça soldada, vibrou, a solda vai estourar. Então tem esse problema. Então se você usa o concreto autodensável, você já elimina 90% dos problemas. Fica mais caro? Fica, mas é aquela coisa que você tem que fazer. Você ficou mais caro o concreto, você tirou a quantidade de HH. Então eu pelo menos acho, se eu for fazer uma laje, o meu custo no meu metro cúbico do meu concreto, sei lá, o concreto normal está 450, o autodensável custa 550, 100 reais mais caro. Mas em vez de trabalhar com, sei lá, com 6, 7, 10 pessoas puxando a laje, você vai trabalhar com 2. Então tem um ganho. Ainda tem a questão também, né, de perda de material. E fora a questão de material. Eu vejo muito concreteiro hoje trabalhando com autodensável, vários projetos trabalham com autodensável. Mas é claro, ele tem um custo maior e é um processo de cultura também, né? Tá no custo da obra, entender que tem um ganho e ver o que é passivo, né? De troca, né? E aqui é a nossa duna de tudo. Então tem 3 dosadores, também tem o mesmo processo, é a receita. Eu vou ligar aquele sino dosador, são um pouco diferente desse. Porque aquele sino dosador, a esteira estava fora, aquela lá está do lado dele. Essa aqui já está embaixo. E lá tem os pés debaixo do sino dosador. Esse aqui eu já não usei. Como uma estrutura mais reforçada, a gente não precisa utilizar. E a abertura dele é pneumática, né, com motor de esteira. Então, relativamente mais rápido, tem umas vantagens, tem umas pequenas desvantagens, mas assim, já é uma invenção nova que a gente fez. Pesou, dosou lá, vai vir nessa esteira, vai jogar no misturador. O misturador, assim, sem sombra de dúvida, eu posso falar que o misturador é um equipamento que te traz muita qualidade. Ele bate um traço de concreto, eu acho que não dá nem 2 minutos direito. Tem que deixar lá batendo porque, na verdade, o restante da produção às vezes demora um pouquinho mais. Mas ele mesmo, acho que uns 3 minutos, 2 minutos, 3 minutos, quando a gente nem olha, já acabou de bater o concreto. E a qualidade do concreto fica muito melhor, porque fica bem, a mistura dele fica muito mais homogênea. No concreto seco, a betoneira ela cria um negócio chamado pelotas. Você vê o concreto batendo, virando, pega um pouquinho de cimento, cai naquela areia com a água, em pelota fica girando lá dentro. Como é que você sabe isso? Porque você amassa, e aí tem um pouquinho lá de areia com o cimento que não foi misturado. Já no misturador não tem esse problema. Então assim, ganha tempo, ganha a qualidade, porque se ele tem menos problema, está mais homogêneo, significa que o teu traço vai ser mais forte. Então, teoricamente, você pode diminuir o traço unitário. E assim, a manutenção também dele é bem melhor. Agora, claro, é um investimento bem mais alto. Uma betoneira barata, isso aí é bem mais caro. Bem mais caro mesmo. Então veio pra cá, bateu no misturador. O que eu não tenho só aqui feito é a água. Então esse aqui não tem ainda a água medida.
Eu meço, uma medição volumétrica, não é o ideal, mas o próximo passo é fazer isso. É ter uma caixa d'água e ter uma válvula automatizada de fluxo de água. Mas eu sei mais ou menos quantos litros d'água vai. Aqui não vai, um traço meu não vai mais do que 18 litros d'água. Muito difícil, 18, 20 litros d'água. A gente trabalha com o fator água-cimento aqui, 0,4, tranquilamente. Então, o traço é bem forte mesmo. Tem que ser bem forte para você conseguir, principalmente porque eu tenho um problema que eu não consigo testar. Aí eu fico o cliente, não, mas traço tal. Não, eu entrego esse produto aqui, tem essa qualidade, mas assim, eu não tenho prensa. Então eu tento fazer um custo-benefício mais resistente possível. Bateu aqui, ficou pronto o cimento. Então a gente abre essa portinhola aqui. Já essa portinhola, o concreto vai cair aqui, nessa esteira. Então, na esteira, eu vim do seu fabricante, eu copiei e fiz algumas mudanças. Então, eu consigo trabalhar. Então, eu tenho um conjunto vibratório aqui nessa plataforma, eu preciso jogar na esteira, o concreto vai cair aqui. Se eu tiver que ter outra plataforma, é só puxar mais para cá. Então eu consigo aumentar a produção. Então eu consigo ter três plataformas, numa produção alta. Esse é o intuito de chegar lá. Eu tenho muito forte para poder fazer isso, mas até agora não foi necessário. Esse aqui é um conjunto vibratório. Esse é um conjunto vibratório. Nada mais é do que uma chapa de aço com um vibrador aqui dentro. Você tem dois produtos, ou você tem um alto vibrador aqui dentro, ou você tem um eixo com os pesos, que vai fazer essa forma vibrar. Uma vibração bem forte. Você tem um molde e você tem um contramolde, que seria a forma que fica por fora. Você encaixa essa meia lua aqui, encaixa outra, fecha ela e você vai jogar o concreto entre essa forma e entre o molde interno e o molde externo. Também tem a tela aqui, se o tubo for armado. Vibrou, o material vai se moldar. Acabou de vibrar, a gente vai puxar com um pórtico, a talha vai subir, vai tirar esse molde interno e depois ela vai carregar só o molde externo com o material. Então tem a talhazinha aqui. Vocês passam o desformante nessa cinta? Passamos. Eu passo geralmente um desmoldante aqui, porque o concreto não grudar. Se você vai deixando o resto de concreto, com o tempo vai grudando uma coisa. Então, geralmente no início da semana a gente dá uma limpada e faz o quê? A gente lixa todo o material para poder tirar o excesso. Tanto a parte interna quanto a parte externa. E a gente passa o desmoldante. Para cada diâmetro você tem um vibrador, a forma, separado para cada diâmetro. Isso. E aqui você consegue fazer a partir de quanto até quanto aqui? Aqui a gente trabalha de... aqui eu trabalho de 40, dá para trabalhar até 1,50 m aqui, nessa plataforma. Eu não trabalho com a de 20 e 30 aqui, porque a forma de 20 e 30, ela tem uma base própria. Então são aquelas duas ali, ó. Então por isso que eu não trabalho aqui. Entendi. Mas aqui dá para trabalhar de 40 centímetros até 1,50 m. A forma que eu tenho até 1,20 m. Mas dá para trabalhar até 1,50 m. E aí a gente... Essa aqui é uma plataforma, deu até um pouco de trabalho essa semana, ponhei que só, devia ter entregado tudo mais rápido, eu não entreguei. Por quê? Porque quando eu mudei ela de lá, eu tirei os coxins. Na verdade, eu meio que mudei a tecnologia. Eu comprei, o primeiro era da CSM, o segundo foi da Menegote. E eu vi uma mudança da Menegote nas formas que eu achei melhor. E aí eu mudei de uma para outra. E eu achei que não ia me dar problema. Aí quando eu vim para essa forma, eu tirei os coxins, porque na minha ideia, na minha cabeça, não ia dar problema. E deu, quebrou 5 vezes essa forma aqui, em semana. Aí eu tive que colocar coxinha, não dá para sentir, mas bem aqui embaixo tem um coxinho. Tem um aqui perto. Tipo um aparelho de apoio que tem. Isso, ponte, né? Uma borracha bem dura. Então tem 4, tem 1, 2, 3, 4. Por quê? Vibrou, se não tiver para onde dissipar a vibração, vai estourar. Então essa base, aqui dentro tem uma base com uma chapa de 16 milímetros e quebrou no meio assim, meu Deus, como se fosse manteiga. Eu fiquei invocado. Primeira vez que eu vi o negócio, rachou assim, bem bacana mesmo. Porra. Esse coxinho vocês vão ouvir falar de novo quando vocês forem estudar ponte de concreto armado. Aí tem os coxins que ficam embaixo das pontes exatamente para...
É bom, aí deu um trabalho doido, graças a Deus ontem a gente já conseguiu resolver os problemas e a gente voltou a fabricar. Aí eu espero ter dado o último problema essa semana. Agora vamos pra frente. Então aqui é o processo de tirar. Eu acabei de fabricar, tirei o molde interno, o molde externo fica com o tubo dentro, eu pego a ponte e eu carrego ele pra lá. Antigamente eu vinha com um carrinho. Agora a gente finalizou essa ponte e eu carrego com ela. Então eu vou com o material até no final lá e retiro. Então cheguei aqui, ela vai desse modo. Ela vai desse modelo. Carrega ela inteira. E aqui dentro... E ela vai prensada aqui, não tem nada embaixo dela não, né? Tem não. Ela não é que é prensada, ela é prensada sim, mas tem um anel debaixo dela. Dá pra ver tem um anel. Isso, o anel tá aí ainda. O anel tá dentro e embaixo. Isso. Então ele vai com o anel, tem 3 garras que seguram o anel aqui embaixo e o concreto fica curando aqui. Essa foi produzida aqui de... Eu acho, essa aqui foi sexta-feira. Ontem? Geralmente seca um dia pro outro. Se eu quiser aumentar a resistência, o correto era passar uma lona para controlar a cura dela. Até o momento, como não tive que fazer isso, não tive teste, eu não fiz isso. Mas eu sei que o próximo passo, se eu tivesse que melhorar a cura dela, ia ser fazer uma estufa para colocar a lona. E entre ela ficar assim e você poder já colocar no caminhão e levar para o cliente, qual o tempo? Sinceramente, se eu tiver que levar para o cliente, dá para levar no outro dia. Dá para levar no outro dia. Mas, como ela ainda está o concreto praticamente um dia de cura, eu pelo menos eu espero dar uns 3 dias, que 3 dias, a literatura fala que 3 dias vai dar 50% da resistência. Mas eu acho esse concreto que está tão seco que eu acho que um dia está batendo bem mais de 50, quase 50 eu acho. Um dia eu daria, mas eu tento levar com 3 dias. O bloco de concreto você dá qual prazo também para o bloco de concreto eu peço pelo menos por cliente 7 dias, mas tem hora que já perto não dá. Mas 5 dias, né? Eu diria, eu fabriquei numa segunda, eu peço que ele pegue na outra segunda, seria o ideal. Não deu, pelo menos 3 dias, fabrico na segunda, na quarta-feira, até porque eu não consigo, eu fabriquei num dia. Para mim, tá no outro dia paletizado, plastificado, vai demorar um tempo. Então, eu não consigo literalmente fazer assim rápido o dia todo. Porque são milhares de peças, né? São 10 mil peças por dia, para até arrumar tudo. E com essa parte de paletização que está automatizada, precisa de muito mão de obra mesmo, demora. Então, às vezes, no mínimo, eu acabo entregando com 3 dias. O tubo não. Como são peças maiores, eu até consigo entregar no outro dia. Mas o ideal é que espere pelo menos 3 dias. Mas, olha, eu já empilhei esse tubo aqui, eu tenho foto. Porque o cliente estava reclamando que o tubo estava fraco, falei, pô, não tem como testar. Se eu tivesse, eu testava. Mas aqui, ó, vou te mostrar uma foto. Aí eu peguei 5 tubos desses, fiz uma fileira, coloquei 4 tubos em cima deles, coloquei mais 3 tubos em cima deles, já tinha 2 camadas. E aí, como a minha empilhadeira não chegava, eu coloquei, foi de 1,20. Desse modo aqui, ó, o 1,20 está empilhado lá. Então eu coloquei 5 assim, depois 4, depois 3. Aí não tinha mais colocar, eu coloquei 3 de 1 metro. Então, em 2 dias de cura, eu coloquei aí 3 toneladas em cada um. Que é quase que é normal. O PA1 de 1,20 m, se não me engano, ele deveria aguentar 4,4 kg por metro. Eu acho que isso dá 4.400 kg, eu acho, não sei. Então, estava quase batendo, com 2 dias. E aqui, então daqui eu já levo para um local de estoque. Então, até um tempo atrás eu estava estocando lá fora. Aí diminuiu a procura do material, dá para estocar aqui dentro. Mas geralmente quando eu coloco lá fora, eu tiro com a empilhadeira. Então para me sair daqui, para me estocar, eu tenho que primeiro tombar o tubo. Então no outro dia eu venho com a empilhadeira, eu levo. Esse daqui a empilhadeira, o de 1 metro e o de 1,20. O de 80, de 60 eu consigo tombar na mão, só empurrando ele. Então eu venho com a ponta da empilhadeira, levanto ele, calço ele e coloco um pneu aqui do lado. Então eu tombo ele do lado. Quando eu tombo ele do lado, ele amortece e o anel já sai. Eu dou uma limpada no anel para poder utilizar, mas já saiu tudo tombado. Carrego na empilhadeira, coloco o material de estoque, depois dou uma empilhadeira se for carregar para o caminhão. Beleza. O material, o bloco, quando já tem 15 dias de cura, eu consigo empilhar ele. Então ele fica daquele modelo lá. Eu consigo colocar 3, mas mais por, eu acho que é mais por, como se fala, a altura da empilhadeira. Se tivesse que colocar mais, eu acho que dava para colocar. Aguentar tranquilamente. Isso. É mais ou menos isso. Muito legal.
Eu percebi que tem umas manilhas ali que estão furadas, né? Como é que são feitos esses furos? Sendo que a forma ela é fechada, né? Quando eu tenho que furar, porque o tubo originalmente ele era para fazer para drenagem de águas pluviais, né? Água e esgoto sanitário, né? Mas quando são pré-moldados, você consegue fazer outro tipo de construção. Então o pessoal consegue fazer o chão de fossa fio de sumidouro com ele. Fica bem mais fácil do que utilizar tijolo. Então eu vendo muito para fossa de sumidouro. O sumidouro, ele tem que ser vazado, porque a água tem que extravasar para o solo, né? Então a gente fura ele para poder ficar mais fácil. Furadeira mesmo? Furadeira. Depois dele pronto, vem e faz o furo. Isso, no próprio dia. Legal. Então eu fabriquei agora meu dia, 1 hora, 1h30 no máximo eu tenho que furar ele, porque dá com 2 horas e já tá duro. Fura, né? Não, eu posso até furar, mas ele vai estourar. Mais resistente. Se eu tentar furar ele assim, eu acabo com a minha furadeira. Eu perco a minha furadeira. Ó, pra você ter ideia, eu tentar furar ele desse jeito aqui, eu quebro a furadeira. Eu perco o martelete. Eu falo isso porque eu já perdi o martelete. Muito legal. Gente, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Eu quero saber qual equipamento que vocês utilizam para fazer esses furos. Esses furos, tá? Uma martelete, uma furadeira. Furadeira. Eu venho aqui com uma broca grossa, furo ele, principalmente, e tem outra coisa também, quando eu furo ele, quando ele tá curado, ele estoura do outro lado. Aí fica feio, né? Quando eu furo ele, quando tá cru, fica um buraquinho mais, assim, não acho que não afeta muito o material, mas eu acho que fica mais feio, né? Do cliente. É isso, né? Pessoal, então a gente vai agradecer muito aí essa aula que eu inclusive tive também. Já conheci a fábrica, mas não tive essa aula que vocês tiveram aqui hoje. Muito interessante, né? Muito legal. Está sendo gravado, então vai ser disponibilizado para vocês depois, para poder ficar aí para sempre aí para vocês, né? Agradecer muito aí essa atenção do Edilson. Quase um professor já, né? Agradeço. E aí também, quando vocês souberem, né, até fazer a propaganda aqui do Edilson, qualquer coisa, aquela manilha furada, ele fornece para fazer sumidouro. Então, quando vocês estiverem fazendo um projeto, participando de uma obra, vai ter um sumidouro, aí lembra, Edilson, faz um orçamento aqui para mim para fazer um sumidouro. Isso pode ser usado também em PVs, inclusive PV de casa, muito usado em PVs públicos, né? Quando você vai fazer aí um posto de visita, né? Uma drenagem, mesmo uma rede de esgoto. Então, em vez de você ficar lá fazendo com bloco, né? Que pode ser feito com bloco de concreto também, mas é mais prático você utilizar a manilha, os PVs, né? A Bela Azevedo sempre usou essas manilhas para fazer os postos de visita. Então é isso, agradecer muito também vocês por terem, né, mesmo nesse período aí de pandemia, apesar de todos os cuidados que a gente viu que todo mundo teve, mas de ter vindo aqui, conhecer a fábrica. Aproveitar também para agradecer vocês terem se matriculado nessa disciplina alvenaria estrutural, que é uma novidade, né? Nossa próxima visita deve ser, a gente vai dar um tempinho para não ficar fazendo uma visita atrás da outra, mas vai ser lá no Residencial Marçal, você vai ver o bloco aplicado. Inclusive tem bloco do Gilson lá, né? Esse bloco vão ver eles sendo aplicado. E é muito interessante, é lógico, né? A não ser que seja uma casa residencial, casa de 2 andares, a partir do momento que você vai fazer uma edificação, mesmo uma casa de 3 andares, você precisa também de ter o cálculo estrutural. Então vai ter um projetista que vai fazer toda a parte de fundação. O bloco, ele precisa também, que vocês vão ver isso, ele tem alguns pontos, né, significativamente, então o asfalto ainda é mais barato. Tá? Se a gente for olhar intertravado com piso de concreto, intertravado ainda sai mais barato também. Mas o que impede hoje de você não ter várias ruas de intertravado é o custo. Realmente ele deve cair 50% mais caro do que o asfalto. Só que o que o Edilson falou, o asfalto é feito para durar 10 anos, né, de pavimentação rodoviária. Isso aqui é feito para durar 50 anos, a gente fala 50 anos porque é para falar o número, mas é para durar para sempre, né?
Então, Belterra está aí quantos anos, né? Sim. Aquela rua da principal de Belterra lá, deve ter mais de 100 anos, não é? Então, e aí o que tem? É aquela questão da visão política, né? Assim, a não ser uma obra do Deguiche, esses DLTs, eles todos foram feitos em concreto, né? Porque é uma obra federal, então foi programado para isso, para durar muito, para durar mais. Mas às vezes a visão política é essa, né? O prefeito ele vai ficar 4, no máximo 8 anos, né? Então é um tempo suficiente que o asfalto vai ficar beleza. Então, e outra, né? Aquela questão também de quando você está num lugar que tem muita deficiência, aqui em Santarém a gente tem 700 quilômetros de via, só tem 278, até peguei esse número ontem, 278 que são pavimentados. Então, se você pegar a verba que você precisa, né, para fazer um piso de concreto ou intertravado, se você fizer de asfalto, você consegue atender mais ruas, né? Você atende mais pessoas, né? É outro pensamento. Mas eu estou trabalhando, vou trabalhar junto com o Edilson, já conversei com os vereadores. Pelo menos essas travessas, depois se vocês souberem de alguma, uma travessa pequena que daria para a gente fazer o teste, o Edilson está disposto aí a fazer um preço de custo para a gente poder fazer logo e demarcando, fazendo experiências, né? O Edilson gosta muito disso, de novas experiências, ele fica o tempo todo pensando em novidades, né? Assim que ele consegue colocar uma coisa em produção, ele não quer ficar só com aquilo, ele já quer herdou isso aí do pai dele também, né? Então, assim, ele podia muito bem ter ficado quieto só com piso, mas não, vai bloco, mas agora tubo, parede pré-moldada, então ele dentro dessa área de pré-fabricados, ele já fica imaginando, vocês viram lá, revestimento de parede, e aí na hora que ele coloca uma coisa na produção, ele já quer pensar na outra, né? E aí assim vai virando, então, é um exemplo aí a ser seguido. Mas então, acho que já deu o nosso tempo, né?